Bem-vindos a mais um apanhado do Contraprova, onde fazemos aquilo que o nome promete: pegar nas notícias, nos títulos e nas verificações de factos e perceber se resistem quando os colocamos à prova. Começamos esta ronda no domingo, 17 de agosto, com um eclipse que já tinha passado, mas que continuava a produzir efeitos, pelo menos no fact-checking. André Ventura, o líder do Chega, publicou nas redes sociais uma ironia sobre a existência de um comissário nacional para o eclipse. A SIC verifica, foi confirmar e concluiu que sim, o título existia. Até aqui, portanto, seria um caso bastante simples de verdadeiro. Só que a SIC acrescentou um mas. Como Ventura costumava criticar os chamados tachos, entendeu a publicação que poderia levar os leitores a pensar que o comissário era um novo cargo público remunerado pelos contribuintes, coisa que André Ventura nunca disse. Não era. Tratava-se de uma função não remunerada. A contextualização até era útil. O problema estava em transformar uma interpretação daquilo que Ventura poderia ter querido insinuar numa parte da alegação realmente submetida a um fact-checking. A nossa ata diurna perguntou, por isso, até onde pode chegar este novo género, verificar não apenas o que alguém disse, mas também aquilo que não disse e que alguém poderá ter percebido. Ainda no dia 17, mudamos do eclipse para a eletricidade. O Estado, através de um anúncio de Luís Montenegro, decidiu regressar ao capital da REN, comprando a Pontegada de Amâncio Ortega uma participação de 13,7%. Luís Montenegro apresentou dois grandes argumentos. Primeiro, o Estado poderá participar nas decisões estratégicas e contribuir para baixar o preço da energia. Segundo, será também um bom investimento financeiro. A REN remunera os acionistas em cerca de 4,5%, enquanto Portugal se financia a aproximadamente 3,5%. No Economistas do Diabo, o Luís Gomes apresentou as perguntas que ficaram por fazer numa notícia do Eco. As tarifas de acesso às redes são reguladas pela ERSE, tal como os proveitos permitidos da atividade regulada. Portanto, comprar 13,7% da REN não dá ao governo um botão para baixar a fatura da eletricidade. E há ainda uma outra comparação discutível. Colocar lado a lado o rendimento de uma participação acionista e o custo da dívida soberana, como se tivessem o mesmo risco. Se os 4,5% fossem um ganho tão evidente superior aos 3,5%, seria legítimo perguntar por que razão Amâncio Ortega decidiu então vender precisamente esse investimento. Chegamos ao dia 18 de agosto e a um dos casos que mais trabalho deu durante estes dias. Repare-se, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, afirmou que as crianças norte-americanas chegavam em determinadas circunstâncias às 72 jabs, o que os Estados Unidos recomendavam aproximadamente o dobro de alguns países europeus. A SIC classificou a alegação como falsa, mas começou logo por traduzir jabs como vacinas. E isso alterava a unidade em discussão. Trump não tinha falado em 72 vacinas diferentes. Falara em 72 picadas ou administrações. A própria documentação oficial norte-americana usada nesta discussão contabilizava 84 a 88 doses, correspondentes a 57 a 71 administrações, podendo chegar às 72 em determinadas circunstâncias. Isto não tornava Trump rigoroso. O presidente dos Estados Unidos exagerou, confundiu recomendações com exigências e juntou às contas afirmações médicas sem fundamento científico. Mas também não autorizava um fact-checker a mudar aquilo que tinha sido dito para depois o declarar falso. O Contraprova atribuiu por isso à SIC Verifica o veredito inaceitável. E a própria SIC iria mudar isso. Mas vamos falar isso mais no fim do nosso podcast. Porque no mesmo dia 18 fomos ao público e a uma formulação que dava a entender que uma ativista climática tinha sido condenada por plantar sobreiros.
Bianca Castro recebeu uma pena de 1 ano e meio de prisão suspensa depois de uma ação realizada no campo de tiro de Alcochete. Nas redes sociais, em excertos de uma entrevista ao público, o jornal O Público apresentou-a como condenada por plantar árvores ou pelo seu ativismo climático. Mas o fundamento jurídico da condenação era outra: entrada ilegítima numa instalação militar. Plantar sobreiros faz parte da ação de protesto. Não foi o crime pelo qual a ativista foi condenada. E aí o nosso crivo classificou por isso a formulação do público como enganadora. Já no dia 19, a inteligência artificial entrou por 2 vezes no contraprova. Primeiro, através de uma notícia da CNN Portugal, segundo a qual tinha sido criada uma inteligência artificial capaz de prever os incêndios florestais mais perigosos com 16 dias de antecedência. Seria uma extraordinária capacidade, mas não é exatamente isso que faz a ferramenta Crownfire AI. O sistema combina imagens de satélite, informação sobre vegetação e terreno e previsões meteorológicas para produzir mapas de risco de incêndios de copa. Isso significa que pode indicar que daqui a 10 ou 16 dias uma determinada zona poderá reunir condições muito favoráveis para que, caso exista um incêndio, este evolua para um fogo de copa. Não prevê que vai surgir um incêndio concreto naquele local, naquele dia, a uma determinada hora, quase como prever um eclipse de 200 em 200 anos. É uma diferença importante entre prever um incêndio e prever o risco de determinado comportamento do fogo. O título da CNN recebeu, por isso, o veredicto de impreciso. E ainda no dia 19, outra notícia sobre inteligência artificial. Desta vez veio do Jornal Económico. O título anunciava que grandes tecnológicas escondem 3 bilhões de dólares de dívida ligada à inteligência artificial. A origem era uma investigação do Wall Street Journal. Só que o jornal norte-americano não tinha descoberto 3 bilhões de dívida clandestina. Falava de compromissos contratuais futuros, que, de acordo com as regras contabilísticas, ainda não são reconhecidos como passivos no balanço. Cerca de 1,9 bilhões correspondiam a compromissos de compras futuras, chips, servidores, equipamento e serviços, e outros 1,2 bilhões a contratos de leasing já assinados, mas ainda não iniciados. Portanto, nem tudo era dívida já constituída, e muito menos estava escondida. Os números foram obtidos a partir da informação financeira divulgada pelas próprias empresas. O Jornal Económico não simplificou apenas a notícia, mudou-lhe o significado, veredicto do contraprova, errado. E terminamos a 20 de agosto, voltando, lembra-se ao caso do SIC Verificas, da Jabs e do Trump, porque aconteceu uma coisa interessante depois realmente do nosso crivo sobre as 72 Jabs. No próprio dia em que publicámos a análise, a SIC Verifica reescreveu profundamente o seu fact-check. E daí fizemos uma ata diurna onde explicamos que o selo passou de falso para impreciso. O título deixou de falar no dobro das vacinas e passou a falar no dobro das doses de vacinas, e as 72 vacinas transformaram-se em 72 injeções. A nova versão passou também a reconhecer dados que a primeira rejeitava, a possibilidade de chegar às 72 administrações em determinadas circunstâncias e o facto de a métrica oficial norte-americana colocar os Estados Unidos aproximadamente no dobro de Portugal e perto do triplo da Dinamarca. Contamos pelo menos 12 alterações substantivas entre as duas versões. A SIC acrescentou no final uma nota a dizer que o artigo tinha sido corrigido, mas não explicou detalhadamente ao leitor os erros cometidos e não disponibilizou uma ligação para que o leitor pudesse consultar a versão original. E aí é que está a questão central dessa nossa ata diurna. Errar faz parte do jornalismo, mas também faz parte do contraprova, mas uma política de correções não deve servir para substituir silenciosamente o erro por uma nova versão da realidade, sobretudo quando quem erra se apresenta
precisamente como verificador dos erros dos outros. O fact-checking não pode significar apenas verificar, também tem de aceitar o aceitar ser verificado. E foi assim o nosso percurso entre estes últimos 3 dias, entre 17 e 20 de agosto, aqui nesta apanhada semana, desde o eclipse, à REN, das vacinas, aos sobreiros, dos incêndios, à inteligência artificial e, por fim, novamente, ao fact-checking. Todas estas análises podem e devem ser lidas em contraprova.pt. E se considera este trabalho nosso útil, partilhe-o. Quantos mais leitores conhecerem a Contraprova, mais notícias podemos continuar a pôr à prova. Até ao próximo apanhado.